escola apresenta ele de um jeito, e não passaram um livro dele, passaram um livro que era em cima, que falava de Machado de Assis, por exemplo. Só que, do jeito que foi me apresentado, às vezes como uma obrigação, eu fiquei tipo assim, não quero saber de Machado de Assis. Não tinha um interesse. Tipo assim, na verdade, até, tipo assim, preferia ter esse determinado afastamento. Então, o jeito que é apresentado. Uma vez eu fui foi como uma apresentação, não foi uma apresentação. Foi um evento que falava sobre clássicos e etc. E nisso, o professor que estava ali, ele chegou e falou de uma maneira tão linda de um clássico, eu não vou lembrar agora de qual que ele falou, mas eu fiquei apaixonada. O jeito que ele me contou, que ele contou ali pros que estavam ali, né? O jeito que ele foi contar a história me deixou apaixonada. Eu fiquei tipo assim, nossa, quero ler. Porque é envolvente, ele contou de uma maneira envolvente, uma maneira que eu nunca tinha visto outras pessoas chegarem e falarem, por exemplo, de um clássico que não é como é apresentado na escola. Você fica até, tipo assim, meio... Você não tem interesse na leitura. Então, quando eles te apresentam um livro e você pega pra ler, você lê como obrigação. Você nem sabe direito, você nem presta atenção na história. Porque você já vê de maneira negativa. Então, quando eu fui ler o livro que passaram em cima de Machado de Assis é um escritor incrível. Eu li o Alienista e eu fiquei apaixonada pela escrita, por tudo, assim, sabe? Então, mas o jeito que eu fui apresentada, primeiramente, me causou um afastamento. Me deixou, tipo assim, nossa... O que é isso? Não tenho interesse. Não quero. Não gostei. Não gostei. Então, o jeito que a escola apresenta... Assim, nas escolas que eu já estudei, pelo que eu vi, geralmente trazem um afastamento. A única escola que eu gostei mais assim, ela não passava um livro, mas ela... específico, ela falava, olha, você vai ler um livro, você vai trazer o livro que você vai ler, sabe? Tipo, o livro que você escolheu, e a gente vai fazer uma roda de conversa em cima disso, Olha, e você vai falar o que você achou. Essa foi o melhor método que eu lembro, assim, que eu já tive, assim, de ensino, de você, sabe, trazer esse quero ler, essa busca pelos livros, sabe? Porque aí, pelo que você está falando, me parece que a grande diferença entre uma situação e outra das que você relata é, numa, o livro é estabelecido, a leitura é estabelecida como uma imposição, uma obrigação para provas e para Sim, vestibular. E no outro caso, nessa roda de conversa, é uma satisfação poder compartilhar com as pessoas aquilo sim, que foi a tua impressão sobre o livro, cuja leitura foi um prazer, justamente pela possibilidade de poder compartilhar esse conhecimento junto com os exatamente. outros. É uma outra Exatamente. realidade, né? É uma outra realidade. O jeito que você apresenta as coisas vai dizer muito se aquela pessoa vai querer conhecer aquilo ou não. Se você apresenta, às vezes, de uma forma muito, tipo assim, regrada, você causa um... É verdade. Tipo, nossa, eu não quero Eu isso. concordo com você. Já quando você apresenta de forma envolvente, que nem me apresentaram aquela história que eu te falei, quando falaram desse clássico, eu não vou lembrar agora, eu acabei esquecendo. Mas foi tão envolvente que eu fiquei tipo, nossa, quero conhecer, quero saber mais sobre isso. Foi envolvente, essa é a palavra, Mas envolvente. isso é muito importante que você diz, viu, Júlia? Esse seu testemunho sobre isso, porque eu acho que é uma reflexão necessária, principalmente aos professores de literatura, sobre a necessidade de a gente trabalhar na perspectiva de entregar aos alunos ou de trabalhar com que os alunos possam de fato consumir os clássicos não por obrigação, mas por Sim, gostar. Então, desenvolver o gosto pela leitura, porque a leitura tem que ser uma satisfação e não uma imposição. A propósito disso, até eu me lembrei, você falando da sua história tão linda, né? Eu me lembrei porque, no meu caso especificamente, eu tive uma professora, eu estudava no estado, e tive uma professora, e essa professora chamava Maria Inalva Ribeiro, eu me lembro do nome dela até hoje, era uma professora de português e literatura, muito interessante, e ela, numa das aulas, e ela bem assim, ela tinha uma verve literária evidente, e numa das aulas dela, ela trouxe para que a gente pudesse conversar um trecho de um livro do Kafka, do Franz Kafka, chamado A Metamorfose. E sim. nesse livro
que era um livro assim bem, que até é um clássico, né, da literatura universal, mas era um trecho, deixa eu ver, eu estava na 7ª série, eu me lembro até hoje, e ela contou a história de uma maneira tão impressionante, e ela fez aquela leitura conosco, então foi uma leitura conjunta, e ela se encantava porque ela gostava muito de Franz Kafka. Você vê que, na verdade, isso me despertou. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já tinha lido a obra do Franz Kafka. Então, por exemplo, é um autor que eu reputo importantíssimo, principalmente aqueles que estudam direito, né, que ele tem uma obra clássica chamada O Processo, que também é interessante, mas o que me despertou, eu estou falando no meu caso, tal como me parece, quer dizer, o seu já veio a sua mãe, já tem esse trabalho importantíssimo, mas eu considero que os professores, nesse aspecto e nesse processo de desenvolver nos alunos o gosto pelas leituras clássicas, são determinantes. São fundamentais. São fundamentais, de verdade. E a partir do que ele me contou, como eu disse, a forma envolvente, que nem você também comentou, é aquilo que foi o que aconteceu comigo, aqui é o meu testemunho sobre isso. Me lembrei com base no que você falou da sua história. Exatamente. Então, eu acredito que se fôssemos apresentados, inclusive de outra forma, os clássicos, eu tenho certeza que teríamos muito mais alunos, muito mais estudantes que teriam um interesse gigantesco em clássicos. Porque eu vejo na minha sala de aula como às vezes um livro eles têm um livro por bimestre, né? E a gente tem que ler pra realmente fazer prova. É pra fazer prova, pra fazer trabalho. Isso te afasta. Então, se às vezes a gente é apresentado de outra maneira, de uma forma realmente envolvente, tipo, nossa, vamos conhecer esse livro, vamos, sabe, envolvente mesmo. Eu acho que não tem outra palavra pra isso. Eu tenho certeza que teremos muitos estudantes que seria realmente diferente a nossa relação com os clássicos. E digo a nossa relação, a dos brasileiros em geral, né? A dos estudantes com os livros clássicos. Não de uma coisa distante, de uma coisa chata, mas sim de uma coisa tipo assim, nossa, olha que incrível. Olha essa outra forma de pensar.